Olá, são 6 horas e 44 minutos. Voltamos com o programa Notícia de Frente e vamos continuar falando sobre as eleições 2022. Porque ontem, quando a professora pré-candidata Simone Tebet estava aqui na capital, houve um anúncio que caiu assim como um efeito surpresa. Não era esperado, viu? Que tivesse ontem ainda a desistência do pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória. A própria pré-candidata ficou surpresa porque ela tinha acabado de conceder uma entrevista coletiva dizendo que, olha, seria hoje, terça-feira, uma possível definição, e ela mesma foi pega de surpresa com a desistência do pré-candidato. Ela agradeceu João Dória, em nenhum momento ela mostrou uma certa felicidade, mas ela foi muito polida em relação ao posicionamento dela. E nesse momento aqui, gente, eu vou chamar o Twitter, então, de João Dória, porque ele lamentou, ficou isolado no ninho tucano e parece que não teve uma outra alternativa. Vamos ver o que ele postou no Twitter? Saio da disputa à presidência com o coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito obrigado e até breve. Olha só, mais abaixo nós temos as imagens do momento em que o João Dória fez o anúncio. Nesse momento saiu aí da tela, a gente vai tentar recuperar as imagens. Então, aí temos sim o pronunciamento de João Dória. Ele estava, professor, profundamente abatido. Mas quem não fica traído? Você me fala. Quem é que não fica, não se sente mal, traído, entendeu? Né? Traído. Ele é vítima de traição, isso é fato. Isso é real, né? Mas é uma traição que fez bem para ele. Vou dizer com toda sinceridade a você. Porque o que nós estamos observando hoje, exatamente a situação do João Dória, ele mesmo causou isso para ele mesmo. Né? Ele não conseguiu decolar dentro do próprio partido, não conseguiu decolar em São Paulo, porque tinha pouca popularidade em São Paulo. Consequentemente, ficou nessa situação. Você está entendendo? Quer dizer, ele não era bem quisto na cúpula do PSDB. Paciência, né? Agora, quando ele diz lá na fala dele no Twitter, até breve, é que certamente ele poderá ser candidato a deputado federal ao Senado da República. Sai como vítima de traição do PSDB, né? E pode ser candidato, sim, aí a deputado federal ou ao Senado lá por São Paulo, né? Uma coisa importante, vou tentar unir uma coisa a outra aqui, que eu acho importante, que é um mérito, né? Um mérito do governador João Dória lá em São Paulo. Nós falamos agora há pouco da igreja, né? Aqui, né? A igreja que está sendo... a igreja do Rosário São Benedito. Você sabe que o João Dória teve uma ação importantíssima em São Paulo, né? Que é isso que eu gostaria muito que o governador Mauro Mendes, né? Aqui, né? No estado de Mato Grosso, até mesmo o prefeito Emanuel Pinheiro, pudesse fazer a mesma ação, pelo menos nos mesmos moldes que ele fez lá em São Paulo. Ele simplesmente chamou a Votorantim e disse a Votorantim o seguinte: olha, eu preciso que você me ajude na restauração de alguns monumentos históricos aqui na cidade de São Paulo. A Votorantim patrocinou restaurou 30 monumentos históricos na cidade de São Paulo. Aqui nós temos duas fábricas gigantes da Votorantim, uma em Nóbrega e outra aqui em Cuiabá, e eu digo o seguinte: o que a Votorantim pode fazer por nós? Por que a Votorantim não pode exatamente... Quando eu digo parceria público-privada, apoio, é exatamente nesse sentido. Quantos benefícios a Votorantim não tem, do ponto de vista fiscal, em nosso estado, né? E quais as contrapartidas, né, de responsabilidade social essa empresa tem para o estado de Mato Grosso? Simples assim. Por que a Votorantim não pode ajudar exatamente a restaurar essa igreja e fazer com que a igreja não fique na situação que está? Essa ação do João Dória foi plausível, né? Porque ele conseguiu exatamente restaurar esses monumentos em São Paulo, e eu peço encarecidamente que os nossos governantes aqui tenham pelo menos a iniciativa, a Prefeitura de Cuiabá, o secretário de Cultura, né, o governo do estado possa realmente intervir nesse processo e conseguir um recurso aí com parceria público-privada para poder salvar a igreja, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Está aí o futuro, então, eu já disse, do João Dória, certamente será candidato a deputado federal ou ao Senado. Agora, se eu fosse ele, não seria candidato a nada. Falando bem a verdade para você, não seria candidato a nada. Para quê? Você me fala? Qual a necessidade disso? Professor, que vício é esse? Uma entendeu? campanha
de marketing durante toda a pandemia, se colocou como o pai da vacina, porque foi o primeiro estado que, de fato, começou a implementar a campanha de imunização. Ele trabalhou muito para essa candidatura. Ele queria ser presidente da República, mas ele teve um desgaste imenso com o fecha tudo. O gigante estado de São Paulo sofreu muito, a economia ficou arrasada, muitos pequenos e microempresários fecharam as portas, e essa é uma resposta dos brasileiros em relação à política, à politicagem que se construiu em cima de um dos piores momentos do Brasil. A nação não vai esquecer, professor, Nunca. é a resposta. E isso tudo, né? Ele foi um dos defensores do fica em casa, né? Agora ele vai poder ficar em casa, né? Porque agora ele realmente pode ficar em casa, porque agora ele não pode ser um candidato a nada. Olha, política, Luciana, só para complementar o meu raciocínio, quando eu disse que o João Dória não deveria ser candidato a nada. Política é o seguinte, política não pode ser algo carreirista, né? É um momento, você contribui nesse momento e é o suficiente, né, para que você realmente possa dar a sua parte de contribuição na construção de uma sociedade melhor. Simples assim, nada mais que isso. Esses políticos carreiristas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandatos, estão viciados no poder e precisam do poder, sobretudo, para se manter de forma íntegra, para lidar com os seus processos na justiça, que é muito mais seguro para eles, né, estarem ainda, enquanto deputados federais, deputados estaduais, senadores, para lidar com as questões ligadas à justiça, do que como um cidadão comum. Infelizmente, em nosso país, tratam a política como emprego, né? Emprego. Aquilo lá é para ele, se tirar aquela cocaína dele, ele não consegue viver mais, né? E não deveria ser assim. Política é uma contribuição, um momento, nada mais que isso. Agora, professor, uma pergunta importante então, e de certa forma nós já demos a resposta aqui. Nós sabemos que João Dória não emplacou nos percentuais de intenção de votos, mas claro que diante de uma disputa tão polarizada, percentuais são importantes. E aí, quem votaria em João Dória? Vai votar em quem? Pelo cenário que o senhor desenhou, pelo que eu apontei aqui, então esses votos não vão migrar para o presidente da República? Eu acho que não. Eu acho que não. Bom raciocínio bastante coerente e pautado sobretudo no bom senso, né? Os votos da direita, do Jair Bolsonaro, eles são muito claros, são cristalinos, tanto é que 80% das pessoas que já decidiram votar no Jair Bolsonaro não vão mudar o seu voto, eles estão cristalizados. Da mesma forma que um percentual considerável, né, dos eleitores do Lula vão votar no Lula e não vão mudar o seu voto de forma alguma. Essa cristalização de votos nos polos, isso é fato, né? A terceira via precisa construir exatamente com uma proposta nova, diferente, né? Completamente desalinhada com esse discurso, essa narrativa agressiva que, a meu ver, não leva a lugar nenhum e não deve permanecer, né? Dos dois extremos, né? E a proposta da Simone Tebet é exatamente essa. O Ciro Gomes não consegue construir isso, né? O Ciro Gomes, eu acho interessante assim, o Ciro Gomes vai para o TikTok, nas mídias sociais, ele vai para as redes sociais e detona, destrói o Lula em todos os sentidos, né? Fala que o que nós estamos vivendo é consequência exatamente desse aparelhamento de corrupção do Lula, 20 anos, não, fala tudo. Destrói o Jair Bolsonaro, pega a sua metralhadora, atira para todo lado, né? Mas 2 minutos depois, se de um lado ele destrói o Lula, ele diz que ele é capaz de aliar com o Lula no segundo turno. Dá para entender um candidato desse? Você me fala se dá para entender um posicionamento político desse. Como é que você vai aliar no segundo turno com alguém que realmente você está detonando, está destruindo aqui, dizendo que ele é porcaria, que é vagabundo, que é bandido, que é isso, que é aquilo? Você está entendendo? Quer dizer, então é de uma incoerência gigante. Então, eu acho que é por isso que ele não decola. Apesar de ser um dos poucos candidatos que tem um conhecimento, entendeu? Uma inteligência espetacular, só que ele não consegue administrar e trazer uma proposta mais equilibrada para o Brasil. Bom, então eu vou entender aí que os votos que seriam computados para o João Dória podem ir, então, para Lula e também para Simone Tebet, claro, se caso ela, de fato, permanecer nessa disputa. Aqui eu vou reforçar qual foi a manifestação da pré-candidata assim que soube da desistência da pré-candidatura de João Dória. Ela disse o seguinte, olha, só tem
tenho a agradecer a grandeza e a generosidade do governador de perceber que é um momento de união e que temos que estar dentro dessa frente democrática para buscarmos outros parceiros nesse grande projeto de reconstrução do Brasil. Fecha aspas, ou seja, esse nome ainda que pode ser o vice de Tebet, nós ainda não temos. Até perguntei para a pré-candidata, seria quem? Eduardo Leite, que é do Ninho Tucano? Ela disse, não sei. Perguntei, é Tasso Gereissati? Ela disse, vamos aguardar as deliberações dos partidos. É um momento agora muito importante e tudo pode acontecer. Mas uma palavra que ela disse que ela faz questão é do que? União. E olha, foi muito interessante ontem o fato de que a pré-candidata soube da desistência de João Dória enquanto estava em Cuiabá e ela estava na frente do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, uma coletiva de imprensa. Assim que a coletiva de imprensa iria começar, passou-se a informação para a pré-candidata da desistência de Dória. Aí houve um atraso na coletiva porque a pré-candidata fez questão, professor, de primeiro emitir uma nota oficial do posicionamento dela em relação à desistência de João Dória de todo este processo. Ou seja, ela mesma construiu as informações a respeito desse importante momento. E aí, gente, é claro que quem aproveitou essa deixa toda foi o prefeito da capital. Vamos ver, então, ouvir o que ele disse em relação a esse fato importante. Claro, porque essa informação correu o Brasil inteiro. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Bom, primeiramente, Cuiabá é uma cidade abençoada, uma cidade que dá sorte, né? Só foi ela atravessar o rio que veio a notícia. A senadora atravessou o Rio Cuiabá para Cuiabá e veio a notícia da desistência de João Dória. Então, isso mostra que Cuiabá é pé quente. Cuiabá é pé quente. Eu apoio o candidato do meu partido. O meu partido tem uma candidata, uma grande senadora, uma grande mulher, preparada, equilibrada, qualificada e que tem todas as condições de discutir ou rediscutir o Brasil no momento com um projeto alternativo, entendeu? Fugindo da polarização e não atacando nem A nem B, mas sim unindo as forças, unindo a sociedade brasileira e as forças políticas e segmentos organizados da sociedade para um projeto, um novo projeto, um projeto diferente, um projeto que represente um diferencial para o Brasil. Bom, professor, é claro que o prefeito não ia perder isso, Cuiabá é pé quente, porque ventilou-se tanto essa disputa, essa guerra no Ninho Tucano. E aí, justamente o momento em que a senadora estava aqui em Cuiabá, opa, a notícia ventilou no Brasil todo, todos queriam saber a opinião de Simone Tebet. E aconteceu aqui. Eu dou aula de semiótica, que fala sobre linguagem corporal há mais de 20 anos, né? A linguagem corporal do prefeito Emanuel Pinheiro fala por ele. Não precisa nem falar, nem materializar a linguagem, nem falar nada, né? Só a linguagem corporal dele, né? Ele já diz exatamente que ele tem um certo apreço, vamos dizer assim, uma certa inclinação, uma certa possibilidade consistente e clara de possivelmente estar apoiando aí a Simone Tebet e essa corrida eleitoral à presidência da República, né? Eu não duvido disso não, considerando inclusive que o Mauro Mendes já tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é desafeto número 1 dele, né? E a terceira via é exatamente o oposto, né? Aquilo que pode ser uma alternativa, e se apresenta como meio termo. Tudo que é demais é um vício, tudo que é de menos é vício também, já dizia Aristóteles lá atrás. Para a política é exatamente isso, né? A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de meio termo, a gente precisa de bom senso, né? E daqui para frente eu acho que ela vai costurar exatamente esse discurso e pode sim crescer nas pesquisas nos próximos meses. Olha, até mesmo o prefeito da capital disse o seguinte, por que não os mato-grossenses repensarem o seu voto? Temos, afinal de contas, uma candidata que é filha de Mato Grosso, porque quando ela nasceu, professor, ela pertencia ao estado de Mato Grosso, ainda não tinha a divisão e ela conhece muito bem as fragilidades, as necessidades de implementação na logística, já colocou aí que iria brigar para que tivéssemos agroindústria. Então, o prefeito, claro, é do MDB, vai apoiar publicamente, né, a candidata, a pré-candidata no momento, mas já pontuando. Vamos repensar aqui, região centro-oeste, por que não
crescer aí com essa terceira via, tentando romper a polarização. Olha, nesse momento eu vou para as mensagens. Eu sei que você em casa está querendo participar aqui, então vamos para esse momento de interatividade, chegando aí na tela para a gente a primeira mensagem desta terça-feira. Vamos lá então, bom dia bancada. Eu acredito no crescimento de uma terceira via, pois grande parte da população não aguenta mais esta polarização inconsequente, Bolsonaro-Lula. É o Salustiano Soares clamando aí para o crescimento da terceira via. Mais mensagens, vamos para a próxima. Bom dia, professor. As alternativas, terceira via, todas comprometidas com a velha política, não dá. Não adianta falar desta via, Tebet, totalmente enrolada com velha política. Quem vota em Bolsonaro não muda mais. Mas, professor, o Bolsonaro também não tem o Centrão, que não representa aí no caso, tem o Centrão, a exatamente. velha política, nós temos de fato algum elemento novo, todos estão atrelados. Todos atrelados, exatamente, né? Tanto é que essa mudança do comportamento do presidente Jair Bolsonaro durante a sua gestão foi por questões de coalizão, de possível governabilidade. Ele acabou se aliando com o Centrão, que eu já disse por várias vezes, é uma opinião minha, é o lado mais podre da política brasileira, né? É o troca-troca, faz qualquer tipo de negócio, né? A Simone Tebet se apresenta, de certa forma, como um meio termo, uma alternativa, no mínimo algo bom para a democracia brasileira, né? Se você vai votar ou não, aí você faça as suas análises. Eu quero ver, que eu acho importante, Luciana, só complementar o seguinte, o comportamento dela nos debates. Se ela tiver uma boa orientação, um bom profissional de marketing, né, para que ela possa realmente estar preparada, sob o ponto de vista de equilíbrio nos debates, com bons argumentos e um bom plano de governo, certamente fará a diferença. Porque os dois, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Lula, vão continuar no extremo, né? Vão continuar um agredindo o outro o tempo todo. De um lado, você tem um presidente da República que tem boas intenções, mas acaba cometendo alguns excessos, né? E do outro lado, você tem aí o sinônimo da corrupção, que fez com que o PT, de certa forma, trouxesse esse lastro ruim de falta de moralidade, de falta de respeito com o erário público, né, durante alguns anos. Mais mensagens chegando na tela aí para a gente nesse momento. Nós, brasileiros, precisamos parar de discutir nomes e passar a discutir propostas. É o Daniel do Jardim Cuiabá. Isso aí, perfeito. Né? Porque também não adianta colocar propostas mirabolantes e nada verdadeiras. Bom dia, bancada. MDB foi vice de Dilma, ou seja, como podemos falar em terceira via se eles eram juntos no governo Dilma-PT? Roberto. Tem mais mensagem chegando para a gente falando dessa polarização. Vamos lá então. Bom dia, bancada. Professor, nós estamos gastando dinheiro à toa para eleger um presidente onde um STF manda no país e no presidente. Bom lá, essas desculpas também elas não são mais salutares, a gente precisa de ação, porque, professor, um gestor, se ele não tem condições de executar mudanças, também só ficar culpando mostra que é preciso ter uma atitude mais assertiva, né? Não dá para ficar culpando o passado o tempo todo. Mas nós nunca tivemos, infelizmente, isso é fato, é uma opinião minha, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, né? Um Supremo completamente militante, né? Com ministros fazendo militância o tempo todo, militância partidária mesmo, isso é fato, né? Completamente sem nenhum tipo de alinhamento, pelo menos com a opinião pública, com aquilo que a gente pensa ser, no mínimo, com uma certa proporcionalidade, né? Então, realmente é muito complicada essa situação. Nós precisamos rever isso, né? Nós precisamos que o fiscalizador fiscalize, né? Fiscalize o fiscalizador, né? Porque realmente o STF deixou e vem deixando a desejar há muitos anos, né? Então, é um problema grave do nosso país que, felizmente, de um lado, um presidente da República teve coragem de enfrentar e mostrar que realmente ali tem problemas, né? Bom, gente, olha só, professor, falando aí de corrupção, não tem como falar de terceira via e dessa polarização sem lembrar desse nosso histórico. Infelizmente, parece que está no DNA dos brasileiros e do poder à corrupção. E vamos falar dela nesse momento porque o repórter Oliveira Júnior vai trazer para a gente informações sobre o ex-deputado Alexandre César. Lembra aquele que se envolveu no mensalinho, imagens mostrando ele conseguindo aí colocar no seu bolso, né, Oliveira, ou na sua conta bancária, gordinha, dinheiro, é isso mesmo, público? Já tem alguma decisão da justiça
justiça porque o próprio deputado teria confessado, sim, que se beneficiou desse dinheiro, que não era dele, Oliveira Júnior? Conta pra gente. Pois é, né, Luciana? Foi exatamente o que aconteceu. A Justiça acabou desbloqueando as contas do ex-deputado estadual Alexandre César, do PT, o Partido dos Trabalhadores, que, a exemplo de outros deputados, foi flagrado, foi filmado, recebendo propina de um representante do governo Silval Barbosa, na época, aqui dentro de uma das salas da Assembleia Legislativa. A Justiça de Mato Grosso determinou o desbloqueio de bens do ex-deputado estadual e procurador do Estado, Alexandre César, na ação em que ele responde por improbidade administrativa por ter recebido o famoso mensalinho na gestão do Silval Barbosa. A decisão foi publicada no Diário da Justiça na segunda-feira e assinada pelo juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara de Ações Coletivas de Cuiabá. Em 2018, a Vara de Ações Coletivas determinou o bloqueio dos bens do ex-parlamentar em até R$1.200.000. No entanto, a decisão que foi proferida nesta segunda-feira revoga este pedido. O pedido foi feito pelo próprio Alexandre César, que firmou um acordo de não persecução civil com o Ministério Público Estadual no início deste ano. No acordo, o ex-parlamentar admite o recebimento de mensalinho para tentar se livrar da ação. Em 2013, ele foi filmado recebendo maços de dinheiro do representante do governo, Silvio Araújo. Ele admitiu ter recebido R$50 mil, mas alegou que foi uma única vez. O fato é que foi propina, foi dinheiro público. Aliás, o ex-deputado Alexandre César, se vocês se recordarem, foi o único que veio a público admitir. Recebi, pediu desculpas, admitiu que recebeu a propina, mas agora teve os bens desbloqueados. E aí eu faço a seguinte pergunta para os nobres pares da nossa mesa aí, na notícia de frente. E os outros deputados? O que virou? Tem alguém preso? Tem alguém com tornozeleira? Alguém condenado? Tem alguns deles, inclusive, que até não são mais deputados, mas vão concorrer às eleições deste ano. Essa é a nossa justiça brasileira. Bom dia para você, Luciana. Bom dia a todos. Bom dia, viu, Oliveira? Olha, fica difícil aqui de digerir, né? Porque o que você aí em casa pensa nesse momento é, olha, apenas ladrão de galinha é que vai preso. Apenas pequenos delitos é que realmente tem o peso da mão da justiça. E aí você está se perguntando, mas o que é isso? Não persecução penal, professor? Que palavra é essa? Qual o significado disso? Eu peguei aqui para a gente ter um pouquinho mais de entendimento, tá? É claro que seria melhor um jurista nesse momento aqui, mas você vai entender. Acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é uma possibilidade dada aos autores de crimes de substituir o processo criminal por outras formas de reparação dos danos causados com o delito. Instrumento jurídico que começou a vigorar em janeiro de 2020, a partir da Lei 13.694, conhecida como pacote anticrime. O acordo de não persecução penal pode ser realizado entre o Ministério Público e o investigado, como regra antes da instauração do processo criminal. E é claro que não são para todos os crimes, tem a descrição de quais crimes podem, no caso, dar esse benefício de não persecução. Professor, é a pergunta que não quer calar. Tá, e aí? E esse dinheiro, então, já que tem esse acordo aí, vai ser devolvido dinheiro ao poder público? É isso que a sociedade quer, porque, professor, é muito injusto alguém confessar, peguei um dinheiro que não era meu, um dinheiro que era seu, que está em casa, um dinheiro público, professor, colocou no bolso, comprou bem, se beneficiou. Há quantos anos, professor? Será que se houver a devolução desse dinheiro tem correção monetária? E que acordo é esse? O que ficou estabelecido? Ele não vai ser preso, tá, mas vai devolver o dinheiro? Quanto? Quando? Como? Boa pergunta, né? Mas o que nós precisamos ressaltar em situações como essa é o seguinte: o ser humano, enquanto ser humano, ele é falível por natureza. Sabe-se lá os motivos pelos quais Alexandre César acabou botando dinheiro no bolso ou no paletó por conta de dinheiro de propina, né? Mensalinho. Mas no mínimo teve hombridade. Hombridade de assumir o erro, de reconhecer o erro e dizer, olha, eu realmente fiz tudo errado, né? E peço desculpas
peço desculpas por isso. Muito melhor do que muitos mitomaníacos que continuam aí circulando pela sociedade e mentindo e acreditando na sua própria mentira. Essa é a grande verdade em situações como essa, né? Se nós tivéssemos pessoas mais corajosas, né? Mais pautadas, sobretudo, em bons princípios e valores, certamente nós teríamos situações muito diferentes do que nós vivemos hoje, do ponto de vista de corrupção em nosso país, né? O problema é que existe uma certa conivência, vai doer a hora que eu falo isso, principalmente nas pessoas que são agentes da justiça em nosso país, na justiça brasileira, né? Mas, infelizmente, a nossa justiça ela é conivente, ou boa parte da justiça é conivente com os atos de corrupção em nosso país. Desde lá de cima do Supremo Tribunal Federal. Porque quando você tem um Supremo Tribunal Federal que não aceita a condenação em segunda instância, né? Sabe-se lá por quê? Por pressão política, inclusive por pressão da própria OAB, né? Não pode ser um país sério, né? Considerando que países de primeiro mundo que têm condenação em segunda instância, né? Fazem isso de certa forma com maior naturalidade. Se nós tivéssemos mais tubarões presos, né, e menos peixes pequenos presos realmente, pagando pelos seus atos ilícitos, nós teríamos um país melhor. Isso não acontece. O que nós temos hoje é uma vastidão de tornozelados, gente que desviou bilhões de reais do erário público, né, que entra na área pública, né, entra no setor público, seja lá como deputado, seja lá como senador, como secretário de Estado, entra com um pé atrás, né, e em menos de 3, 4 anos tem uma fortuna e depois lá na frente diz que isso é uma questão de prosperidade. Pelo amor de Deus, se nós tivermos uma justiça conivente com esse tipo de ato, né, uma justiça que é capaz de soltar ex-presidiário, de certa forma, porque acredita, sabe-se lá por quê, ele não foi inocentado, mas ele foi solto e é candidato a presidente da República. Que país é esse? Você vai me dizer que um país desse é sério? Depois de tudo que foi levantado pela Lava Jato, depois de todo o esforço da justiça brasileira, a própria justiça, o próprio Supremo Tribunal simplesmente alivia a vida dele e ele passa a ser candidato a presidente da República, um ex-presidiário, pelo amor de Deus. Quer dizer, sabe, então, como é que eu posso acreditar num país como esse, né? Tudo isso por conta de falta de celeridade, de falta de respeito, né? De falta de bom senso por parte da nossa justiça, que a gente precisa ter exatamente mais celeridade nesse processo, porque eu estou cansado de ver pessoas que simplesmente desviam dinheiro público e andam desfilando pela sociedade. Eu só queria lembrar um fator, viu, professor? Que esse pecado aí do deputado, nós estamos pagando esta conta. De que forma? Sim. Estamos arrastando aqui o VLT não está concluído, por quê? Olha o tamanho desta corrupção. Hoje o governo de Mato Grosso está fazendo reparos em avenidas importantes daqui, a Miguel Sutil, Arquimedes, Pereira Lima, frutos de obras da Copa do Mundo de 2014. Aí eu cheguei onde eu queria chegar, professor. Esse dinheiro aí foi recebido, sabe para o quê? Era um cala-boca para os deputados não denunciarem o então governador Silval Barbosa de todas as fraudes em relação às obras da Copa do Mundo de 2014. Esse cala-boca simplesmente só trouxe fragilidade para toda a região metropolitana, onde havia a concentração das obras da Copa. Obras mal acabadas, obras de péssima qualidade, obras que foram travadas depois no Poder Judiciário, governadores que passaram depois de Silval não tocaram as obras, não fizeram reparos, não efetivaram nada. É isso que a Justiça agora entende, professor, que pode conceder o acordo de não persecução penal. Ou seja, quem vai pagar essa conta continua sendo os mesmos. Nós, o senhor professor e eu e você que está aí em casa. E eles não vão presos não, gente. Bom, vamos chamar o intervalo, porque o tempo está avançando aqui, tem muito mais no programa de hoje. São 7h12, voltamos já já e ficamos com imagens agora, uma bela imagem da capital, mostrando a sua modernidade. Voltamos em instantes, gente.